ele simplesmente confessou que ele frequenta a embaixada, ok? E conversa com embaixadores. Isso aqui é simplesmente confissão de hoje, tá? Hoje. E nós defendemos o quê? A família. Somos contra a liberação de drogas, somos a favor da vida desde a concepção. O cara é um bingo, né? Ambulante. Favorável à propriedade privada, né? Ao livre comércio, à liberdade em todos os seus aspectos, a defender o nosso agro, a nossa indústria. Temos boas relações internacionais, como até hoje eu mantenho relação com alguns chefes de Estado pelo mundo. É algo bastante salutar. Muitas vezes esses chefes de Estado ligam para mim. Tá tentando criar uma narrativa, hein? Para que eu possa prestar informações precisas do que acontece em nosso Brasil. Frequento embaixadas também aqui pelo nosso Brasil. Eu vou embora! Passou recibo de quitação, hein? Converso com os embaixadores. Não tenho o passaporte, está detido, senão estaria o Tarcísio, juntamente com o Ronaldo Caiado, nessa viagem que ele fez aí a Israel, um país irmão, um país realmente fantástico sobre todos os aspectos. Em especial, levando-se em conta a nossa cultura, a nossa tradição e a nossa religião. Então, esse momento aqui é de festa, é de alegria. Menos pra ti, né? Essa festa tá virando velório pra ti. Como a senhora primeira-dama, né? Melhor primeira-dama do Brasil, lógico. Sempre diz nos seus eventos que as... Desculpa, a primeira-dama tem outro nome hoje em dia, tá? As mulheres têm que entrar na política não por cotas, mas com a vontade de ajudar o seu município, o seu estado e o seu Brasil. E esse evento de filiação me reporta ao ano de 1988. Foda-se, não tô nem aí. Foda-se! O que me interessa é que tu passou o recibo, tá, Jair? O que me interessa é que tu passou o recibo de quitação, assinou em 2 vias, tá? Simplesmente confessando e sim, tava dando rolê em embaixada. Vamos pro momento informação. Aqui tem informação! Isso aqui é um curso para concurso de Itamaraty, tá? Uma embaixada pode ser considerada território do país que representa? Apesar do que muita gente pensa, por culpa da imprensa muitas vezes, as embaixadas não são consideradas territórios das nações que representam. Embaixadas e consulados não poderiam ser um território estrangeiro, até mesmo porque a maior parte dos imóveis servem de base para missões diplomáticas e consulado é alugado. De fato, o que ocorre é que todos os locais da missão diplomática, isto é, todos os lugares onde há funções diplomáticas, incluindo a casa do chefe da missão, são território do país onde estão instalados. Mas, ainda assim, não deixam de usufruir de proteção especial. Ou seja, para efeitos de proteção, ela é inviolável, tá? Relações diplomáticas. A gente pode perceber isso ao ler os artigos 22, 24, 27, 29 e 30 da Convenção de Viena de 1961 sobre relações diplomáticas, e explicam que os locais, documentos e correspondências das missões diplomáticas são invioláveis, não podendo ser objeto de busca, requisição, embargo ou medida de execução. A mesma inviolabilidade também funciona para os agentes diplomáticos e suas residências particulares, como parte de sua imunidade. E isso funciona costumeiramente com base na reciprocidade entre os países, para permitir a atuação dos diplomatas da melhor forma possível. Princípio da inviolabilidade. Dessa forma, a Convenção de Viena de 1961 estabeleceu para os seus signatários o princípio da inviolabilidade, e define que autoridades do Estado local não podem ingressar na missão diplomática sem autorização do chefe da missão.
A exceção a isso é quando há necessidade de proteger vidas, como, por exemplo, em caso de incêndio em uma embaixada, quando os bombeiros poderão entrar sem demandar autorização. O que chega mais perto dessa ideia de extraterritorialidade é o fato do artigo 5º do Código Penal considerar embarcações e aeronaves pertencentes ao governo ou a seu serviço como extensão do território nacional. No entanto, na prática, o que acontece é que, assim como as missões diplomáticas, esses aviões e navios também são protegidos pela inviolabilidade. Vou anotar também que, caso ocorra um crime no interior de uma embaixada ou consulado estrangeiro instalado no Brasil, de forma geral, a lei brasileira será usada para julgar a questão, como também especifica o artigo 5º do Código Penal. A única exceção a isso é quando o crime tenha sido praticado por um agente diplomático ou algum representante que possua imunidade diplomática. Então aqui tem uma questão, tá, gente? O Bolsonaro descumpriu uma medida restritiva. Ele estava com uma medida restritiva e ele tentou se asilar, não se exilar, né? Tentou asilo dentro de uma embaixada. Possivelmente para viajar. Agora, tem que ter materialidade para comprovar que ele queria, a partir dali, fugir para outro país. Entendeu? Nesse caso, havendo materialidade para comprovar que ele queria da embaixada fugir para outro lugar, aí a gente pode aplicar a lei penal brasileira e pedir prisão preventiva do Bolsonaro. Tá? Aí é que tá. Agora a gente já sabe que essa história de que embaixadas e consulados são territórios do país que representam é só mais um daqueles mitos que todo mundo pensa que é verdade, mas ninguém sabe muito bem de onde surgiu essa ideia. Tome cuidado para que ideias errôneas como essa, espalhadas pelo senso comum, não atrapalhem na hora da prova. Isso aqui é bem técnico, né? É bem detalhado, justamente por ser como eu chamo aqui no Sul, pega-ratão, né? Para concurseiros, né? É por isso que fica tão esquisito. Aí aqui nós temos opinião de juristas, tá, gente? Vamos para o DCM. Estadia em embaixada aumenta a chance de Bolsonaro ser preso. Dizem juristas. E daí quem são os juristas? Fernando Fernandes e Pedro Serrano. Os juristas Fernando Fernandes e Pedro Serrano se posicionaram de forma favorável às medidas tomadas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em meio a mais uma controvérsia envolvendo o político por desrespeito às leis brasileiras. Fernando Fernandes ressaltou a gravidade do descumprimento das medidas determinadas pelo ministro Xandão, que incluíam a proibição de saída do país e o recolhimento do passaporte de Bolsonaro. Determinação do ministro Alexandre de Moraes de impedimento de deixar o país e recolhimento do passaporte foi substitutiva à prisão por ser menos gravosa e foi desrespeitada. Na verdade, não. Se o argumento é esse, em tese, não, tá? Isso pode gerar imediato recolhimento à prisão por descumprimento de medidas alternativas à prisão preventiva. Tá baseado em achismo, porque não é território internacional a embaixada. Por sua vez, Pedro Serrano utilizou a plataforma X, antigo Twitter, para expressar seu parecer sobre o caso. Apesar de sua preocupação com o excesso de prisões preventivas no Brasil, Serrano destacou a gravidade da possível tentativa de fuga de Bolsonaro ao buscar refúgio na Embaixada da Hungria. Incrível. Quem me acompanha nas redes sabe da minha visão crítica do excesso de prisões preventivas no Brasil, inclusive de minha crítica à ideia de prender preventivamente Bolsonaro, o que me pareceu uma hipótese abusiva e inconstitucional, destacou Serrano. Agora aparece a surpreendente notícia de que ele teria estado recentemente, por 2 dias, na Embaixada da Hungria depois das cautelares decretadas pelo STF. Tentativa de fuga é hipótese clássica de preventiva. Vamos aguardar as apurações e a defesa de Bolsonaro, mas sem dúvida, caso verdadeiro fato, aumentaram muito as chances dele ser legitimamente preso. Aí sim, aqui eu tô mais com o Pedro Serrano, tá? Porque o Pedro Serrano não tá falando sobre território internacional. Ele tá falando sobre a tese da tentativa de fuga. Tá?
Se eu fosse apostar num parecer, eu apostaria no parecer do Pedro Serrano. Do Fernando Fernandes me parece mais baseado em achismo, tá? Último trechinho aqui sobre Bolsonaro é o seguinte.